Gente, só repassando, lembrando que o nosso projeto Sororidade 2020 traz mulheres maravilhosas, vitoriosas, de vários estados e de vários municípios do Brasil, que vão se aventurar no âmbito público da política partidária, certo? E esse projeto, ele visa, por isso que eu fiz o card desse jeito, para vocês se acostumarem a ver essas mulheres todas juntas, mulheres de etnia diferente, cidade diferente, ideologia diferente, credo diferente, mas unidas por uma coisa muito maior, né? Por uma coisa suprema, que é a busca pelos direitos da mulher, pela equidade de gênero. E aí a gente vai, deixa eu ver, 17h05, vou conversar mais um pouquinho, e aí a gente vai levar esse projeto até 11 de junho, toda terça e toda quinta, 17 horas, até 11 de junho, vocês têm esse compromisso com a gente. Ó, Luciana já chegou, bonita aí a nossa entrevistada. E aí, antes de chamar a Luciana, né, eu vou fazer aquela conversa breve, né, da importância que a gente precisa entender, a importância da mulher na política partidária e na política como um todo. Eu volto a dizer, vou ser sempre repetitiva nesse sentido. Nós, mulheres, fazemos política da hora que acordamos à hora que vamos dormir. Só que muita gente não entende que política, quando a gente fala de política, é uma coisa que vai muito mais além do que a política partidária. Meninas, eu pergunto, como eu perguntei nas outras lives, essa é a 4ª live do projeto. O que fica nas igrejas de qualquer direcionamento religioso se nós tirarmos as mulheres? Paulo, bem-vindo. O que fica se a gente tirar das associações as mulheres? Se a gente tirar as mulheres dos sindicatos? Se a gente tirar dos conselhos do direito e dos conselhos de classe? O que fica se a gente tirar as mulheres? Então, assim, nós mulheres fazemos políticas, mas a gente não se percebe como protagonistas. A gente vota desde 1932, né? Entrou na Constituição de 34, mas a gente não vota em mulheres. A gente acha que isso é um gueto masculino. E essa lei que dá cota, gente, é 30% de gênero, não é 30% de mulher não, pode ser de homem. Nós estamos aqui para mudar isso. Você acha que não muda? Sente e fica olhando, certo? O povo grande trabalhar, que é o que a gente vai fazer aqui. Porque quando uma mulher entra na política, a política pode mudar ela, mas quando muitas mulheres entram, a política é mudada. A visão da mulher no trabalho coletivo é diferenciada. Não estou aqui querendo dizer que mulher é melhor do que homem, mas nós temos uma visão de um todo, da visão social, priorizando o bem coletivo público por conta das famílias. Então nós temos essa visão diferenciada. Observem, volto a dizer, os países que estão se saindo melhor no combate ao coronavírus são países liderados, comandados por mulheres. Eu não vou nem comentar nada sobre o nosso país, né? Umas notícias novas que tem aí, que eu não quero nem ver, não quero nem saber, porque já chega, não tem quem aguente. Então, gente, as mulheres têm uma forma diferenciada de ver o todo, o contexto. Ela pensa no coletivo, ela pensa no futuro, pensa na prole, ela pensa nos descendentes e nos ascendentes, né? A mulher pensa nas ascendências, nas descendências, nos colaterais. A mulher tem essa visão mais geral. De regra, a mulher não busca o poder pelo simples poder. Então vamos conversar com nós toda terça e toda quinta até dia 11 de junho. Nós estaremos aqui conversando com mulheres, mulheres maravilhosas, mulheres empolgantes, apaixonantes. Eu diria apaixonantes mesmo, porque elas são apaixonantes, né? Porque cada uma vem com uma história que você faz assim, meu Deus, eu não tinha pensado nisso ainda. E aí, gente, nós já tivemos a Anice Ganzauê, que foi a primeira entrevistada, né? Que foi no dia 16. Nós tivemos a Laina, né, de Salvador, a Anice de Foz do Iguaçu, essa aqui. Nós tivemos a Laina de Salvador, Bahia. E hoje nós vamos ter a Luciana Boiter. Luciana, eu não sei se eu pronunciei o seu nome direito, você disse quando você entrar.
E todas essas mulheres, vocês viram, poxa, a Anice é muçulmana, a Anice está no segundo mandato, vai tentar o terceiro mandato, ela é pré-candidata a vereadora lá em Foz. De um mandato, do primeiro para o segundo, ela duplicou o número de votos. Ela é a primeira mulher muçulmana a assumir um partido fora, né, do meio deles, fora do meio muçulmano. E a segunda a segunda pessoa mais bem votada lá na cidade dela, em Foz do Iguaçu. A Laina, criadora do Tamo Junta, uma mulher preta, como ela diz, olha, preta, uma mulher gorda fora do padrão, uma mulher que diz, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu decido a minha vida, eu pinto o cabelo de azul, eu pinto o cabelo de vermelho, eu faço o que eu quiser, eu deixo o cabelo grande, eu deixo o cabelo curto. Essas mulheres, elas já disseram assim, eu tenho coragem para dizer que vou fazer o que eu quiser da minha vida. Porque a busca, no meu ponto de vista, gente, meu ponto de vista, antes da gente buscar o empoderamento, a gente tem que buscar o encorajamento individual. O empoderamento é coletivo. O encorajamento é individual. Essas mulheres que já passaram por aqui já demonstraram o encorajamento pessoal de cada uma. Romperam com as barreiras. Pense o que é a Anice, uma mulher muçulmana, pela política partidária como ela está. Pense o que é uma mulher como a Laina, preta, né, de religião de matriz africana, de chegar no fórum sem entrar no padrão que eles querem que a gente entre, do que eles percebem ser advogado, o que é uma advogada. Entendeu? Então é isso que a gente tem que trazer aqui. Mulheres que são únicas, como todas as outras que estão aí. E que a gente não precisa ser réplica nem cópia de ninguém para ser feliz. Eu sou única, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida em minhas mãos, eu tenho que ser protagonista da minha história. É isso que a gente precisa entender. Então agora eu vou sem muitas delongas, vou chamar a Luciana, né? Porque aí eu vou fazer aquelas 3 perguntinhas de sempre para todos e para todas. Eu vou me apresentar de novo, né? Para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, advogada, criminalista e atuo especificamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Paulo está dizendo aqui, Val, eu sou de Maceió, moro em Aracaju, fiz a transferência do meu título de eleitor para Aracaju. Essa eleição eu vou ter o prazer de votar em você? Não. Dou apoio às mulheres na política. Não, Paulo, eu não sou candidata. Gosto muito da política partidária, mas no momento eu estou com um projeto maior aí, que em breve vocês vão saber, né? Aí, por enquanto, não, eu vou dizer, eu sei que eu gosto dessa área, viu? Gosto dessa área. Vamos lá para a Luciana, deixa eu ver aqui se ela já fez o pedido. Ela fez o pedido. Olá, Luciana, minha tudo bem? amiga, bem-vinda. Uma honra ter você aqui. Gente, eu tô querendo saber se o meu... Eu tô querendo saber se eu tô dando retorno. Eu não peguei os fones hoje, já esqueci. Mas eu vou pegar os fones. Luciana, enquanto você vai falar aí, eu vou lhe fazer a primeira pergunta. Primeiro, eu quero que você se apresente com os seus títulos, nome, profissão, aquela qualificação, sabe? Da pensão de advogado. E depois, eu já lhe deixo com a primeira pergunta. Luciana, diga quem é Luciana para quem está aqui nessa live. Bom, Enquanto isso, eu vou... boa tarde para todo mundo, boa tarde, Val. Grande prazer estar aqui, convidada por você, mas também aqui dialogando nesse projeto incrível, com tantas mulheres maravilhosas aí, essa proposta de pensar e poder estar fortalecendo campanhas de mulheres para o Brasil todo. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou advogada também, criminalista, trabalhei muitos anos como advogada criminalista, mas já há 10 anos eu sou professora de Direito Penal e Criminologia da UFRJ, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, feminista, pesquisadora, criminóloga, e, na verdade, o que me movimenta hoje na política é basicamente a ideia de transformar esse mundo. Porque eu acho que não dá para a gente ficar em casa deixando os homens ocuparem esses espaços da política. E, nesse sentido, eu acho que eu sempre fui inconformada
com a situação. Eu nunca me conformei, tanto na advocacia, quando eu atuava em relação, especialmente na defesa criminal. Eu também, quando eu vim para a universidade também, nessa parte da formação de futuros juízes e advogados, eu também nunca me conformei com aquele direito machista, com aquele direito que quer manter privilégios, quer manter tudo como está. Eu vejo, sempre me vi na advocacia e também na universidade, nas pesquisas, na construção, né? Fui sindicalista também, fui 2 vezes da diretoria do Sindicato dos Professores aqui da UFRJ, mas onde eu me vejo mesmo hoje é nessa perspectiva de estar na política para transformar a política. E a transformação da política vai se dar por meio do feminismo. Eu não tenho dúvidas que serão as feministas, serão as mulheres que vão fazer essa transformação. Então, eu me reconheço na política também como feminista, com pauta dos direitos das mulheres. Sou advogada pela legalização do aborto no Brasil também. Então, eu entendo que se a gente também está nessa política, é para fazer tudo diferente. Eu não consigo pensar em lutar tanto para estar na política para ter o mesmo mundo de sempre, para manter a mesma lógica de sempre. Eu já fui candidata 2 vezes anteriormente. Fui candidata a co-prefeita aqui no Rio de Janeiro em 2016. No caso, vice-prefeita, depois eu posso explicar por que eu chamo de co-prefeita. E fui também, na última eleição, candidata a deputada federal. Hoje eu sou a primeira suplente de deputada federal do meu partido e estou pré-candidata a vereadora aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que não está falando oficialmente em lugar nenhum. Eu estou pré-candidata a vereadora no Rio de Janeiro. Então, estou aqui nessa... Né? No seu programa, Val, para dar esse... Mulher, você não sabe como eu fico feliz quando você falou assim, que o feminismo vai mudar o mundo, porque esse é o meu pensamento. Para mim, o feminismo está mudando o mundo. O feminismo, para mim, é quem vai mudar o mundo, é quem está mudando o mundo. Eu adoro quando a pessoa fala isso, porque impactua direitinho com tudo que eu estou pensando. Toda vez eu falo que isso que aconteceu no mundo agora foi uma travada de pauta. O mundo está com a pauta travada. E nós, mulheres, estamos sendo chamadas para assumirmos os nossos lugares de direito. Nós não queremos, de novo, repito, não queremos tomar o lugar dos homens. Nós queremos assumir o nosso lugar, né? O lugar que é nosso, de direito. Então, assim, eu fico muito feliz de você fazer parte, de ter aceitado o meu convite, de ter vindo para cá. E eu quero que você explique. Você falou aí com a prefeita, eu fiquei curiosa. Como é isso, com a prefeita? Me explica aí. Porque, na verdade, eu entrei na política para essa candidatura. Eu nunca fui filiada a um partido. Eu me filiei no início de 2016 e logo veio esse convite para eu ser candidata a vice-prefeita no Rio de Janeiro. Só que, como feminista, essa nomenclatura vice-prefeita, para mim, é absolutamente subalterna, né? E reforça a ideia da mulher estar inferior ao homem. Assim. Então, o destaque é o prefeito e eu seria... E aí eu pensei com meus botões, eu falei, poxa, como feminista eu não posso me apresentar como vice-prefeita. Então, aí a gente juntou, eu criei um conselho de mulheres na campanha majoritária, a gente fez aí, juntou uma mulherada boa, e daí saiu essa ideia de que eu não queria ser vice-prefeita, que eu ia ser co-prefeita, no sentido de estarmos compartilhando aquele cargo e fazermos uma construção juntos, caso fôssemos eleitos, né? Então, a gente conseguiu fazer uma campanha muito linda, eu tenho muito orgulho dessa campanha que fizemos aqui no Rio. A gente chegou ao segundo turno, né, na campanha, perdemos no segundo turno, mas a gente sacudiu a cidade, procurou trazer essas pautas feministas para a agenda da chapa majoritária também, né? E as mulheres também do meu partido também ficaram muito animadas, que a gente conseguiu fazer uma verdadeira construção feminista coletiva de uma pauta de mulheres numa candidatura à prefeitura. Aí não cabia o nome vice, né, Val? Tinha que... Mulher, adorei essa ideia, viu? Eu já abracei, já vou divulgar. É mesmo que essa nomenclatura de primeira-dama, né? Exato. É uma nomenclatura completamente que tem que se criar outra. Mas eu adorei essa história, essa visão, mas faz todo o sentido. Se a gente está querendo mudar, as pessoas não entendem.
eu sou muito chata nessa questão de nomenclatura, sabe? As pessoas não entendem como isso é importante. Como você não falar só nos masculinos, você se referir... Você está num grupo de mães de crianças da escola. Aí tá lá, o grupo é o WhatsApp de pais, só tem as mães. Né? Só tem as mães. E aí você fala todos... E você está num grupo que só tem advogadas, aí nós somos advogados. A advocacia que é fundamental. Então, assim, essas nomenclaturas importam muito na mudança que a gente está querendo. Vamos ganhar agora, assim. Olha, e outra coisa. Uma coisa você falou, Luciana, que eu achei super interessante. Às vezes a pessoa pensa, poxa, ela se candidatou, não se elegeu. Gente, ganhar, às vezes, não é se eleger, não. Exato. Às vezes, o que você fez, né, de despertar... Quantas mulheres podem ter despertado para essa pauta durante a sua campanha? Né? Então, esse despertar é um ganho muito grande, porque uma vai despertando a outra, né? É como se a gente despertasse desse sono. Agora vamos lá para a segunda pergunta. Você já me disse mais ou menos, já disse a gente, já deu o seu recado, já disse quem é você... Já disse, mais ou menos, já deu uma adiantada da terceira pergunta, mas vamos para a segunda. O que faz você sentir essa necessidade de ocupar, de integrar o legislativo? Né? Desde quando você teve essa ideia de sair da sua zona de conforto e de ir para essa área tão masculina? Então, na verdade, eu faço parte de um coletivo feminista chamado Partida, com A no final, Partida Democracia Feminista. E a gente, desde 2015, 2014, na verdade, vem discutindo, e hoje temos assim, companheiras do Brasil todo, assim, em várias cidades, possivelmente algumas delas estão aqui me assistindo, não sei, comentem aí, meninas. E a gente, então, se propôs a pensar essa coisa da ocupação dos espaços da política. Originalmente, inclusive, a proposta era criar um partido feminista, e que a gente chamou de Partida, com A. Né? Mas depois essa ideia acabou ficando para trás. Então, mas a ideia dessa construção desse coletivo é de propor e pensar essa ocupação dos espaços da política, de todas as políticas, mas também da política partidária. Mas o que me fez mesmo tomar, assim, para além desses debates mais, né, intelectuais, de organização, assim, o que me levou a me filiar a um partido político, na verdade, foi aquele momento lá em 2016, com o impeachment e o golpe dado contra a ex-presidente Dilma, quando eu vi aquela violência que uma mulher na política sofre, né? Para mim, aquilo foi um exemplo de como as mulheres são tratadas diferentes na política, uma violência assim absurda, e como que era necessário termos mais mulheres na política para poder enfrentarmos juntas esse machismo. Você estava falando da partida, sim. Isso, desse momento, então, que eu vi toda a violência com qual a ex-presidente Dilma Dilma foi tratada, e a importância da gente ocupar esse espaço na política. E acho que eu tive também a sorte de estar nessa construção junto com Marielle Franco, né? Que estava nesse coletivo junto com a gente, que se elegeu em 2016 também. Então, depois desse momento, eu me encontrei num que não é fácil, né? Fazer campanha política não é fácil, mas eu acho que eu encontrei também que o remédio para a gente poder superar e passar e conseguir avançar nas nossas lutas é efetivamente a atuação coletiva de mulheres, né? A gente poder estar nos partidos, nas campanhas, está uma ajudando a outra, uma sobe e puxa a outra. Isso nunca foi tão necessário. Para quem está no cotidiano da política, de fato, é uma política diferente que a gente tem que fazer. Porque essa política da competição, do fura-olho, né, do botar o pé para o outro destino entre si, não pode ser a nossa política. Não pode, concordo. Deixa eu ver aqui, Rocha Silvânia, sou professora e quero atuar ainda mais. O coletivo é uma ótima opção. Tenho muitas meninas que sofrem diversos tipos de violência, é verdade. Isso é verdade. Teve um comentário de Paulo aqui,
Ele falou que o espaço das mulheres na política está aumentando, crescendo, sim, é. O que podemos fazer para aumentar o número de mulheres no cargo executivo? Paulo, na minha opinião, como eu digo, toda vez eu digo, né, a gente precisa encorajar essas mulheres. Elas precisam ter a concepção de que elas podem e precisa, sobretudo, a mulher precisa ter parceria no âmbito privado. Eu estou falando aqui, Luciana, que para a mulher abraçar qualquer coisa no âmbito público, estou lhe ouvindo agora, estou lhe ouvindo. Para a mulher abraçar qualquer coisa no âmbito público, ela precisa ter a parceria no âmbito privado. Se ela não tiver parceria no âmbito privado, ela não consegue abraçar as causas no âmbito público. E aí, por favor, Luciana, continue a sua linha de raciocínio que você estava falando, né? Essa percepção que você teve da violência da que a mulher sofre. A política, ela é feita por homens e com métodos homens, né? Eles fazem as alianças, as parcerias, e nós, mulheres, precisamos estar muito atentas para essa construção coletiva de mulheres, seja nos partidos, interiormente aos partidos, seja na construção da política, e especialmente precisamos ter cada vez mais mulheres na política. Você estava falando aí que os homens fazem alianças. Uma coisa que eu sempre digo quando eu falo sobre isso: os homens, se eles forem para um baba, um futebol, se eles forem tomar uma cerveja, se eles forem comer uma pizza, se eles forem fazer qualquer coisa, eles fecham uma parceria em qualquer coisa, por menor que ela seja. Eles sempre têm um tempo para se encontrar, para conversar, para bater um papo. Nós, mulheres, não temos o hábito de fazer isso. A maioria dos melhores contratos, dos melhores acordos são firmados fora dos escritórios, fora da questão formal. E nós, mulheres, quando temos um tempinho livre, nós vamos descansar por conta da sobrecarga. Dificilmente uma mulher se... vamos para um happy hour, vamos para isso. Mulher, não aguento, estou tão cansada, eu quero dormir, eu quero descansar. Então, a gente vai ter que dar um jeito de mudar essa situação. Então, continue, por favor, Luciana, com o que você estava falando, com relação a isso. E nessa lógica também, algo que eu tenho acompanhado, falando também, dialogando contigo sobre essa questão das tarefas, né, e do cuidado que sempre é projetado para nós mulheres, eu tenho acompanhado também como, por companheiras que se elegeram, como também a política não pensa nas mulheres, né? A questão da licença maternidade em cargos eletivos. A própria, no Senado Federal, há um tempo atrás, não tinha banheiro feminino. Ou seja, eu vi isso, mulher, eu vi isso, foi em 2016. Menina, foi bom você falar nisso. Banheiro feminino no Senado Federal foi inaugurado em 2016. Exato. Eu vi essa matéria. Muito bem lembrado, Luciana. Então, é isso. A gente tem que naturalizar a mulher estar nesses espaços, mas para isso também é necessário que, uma vez essas mulheres ocupando o poder, ou mesmo fora dele, que a gente batalhe por políticas que permitam as mulheres também estarem ocupando esse espaço. Então, uma política de acesso à creche, educação infantil, trabalhar por uma igualdade salarial, igualdade de gênero, na redistribuição das tarefas. Essa lógica patriarcalista também nos afasta da política, nessa mesma linha que você falou, porque os homens têm alguém que vão cuidar das crianças em casa. Nós, mulheres, temos que fazer as tarefas domésticas. Então, essa partilha, né, essa lógica da gente ter que estar reivindicando a igualdade, ela é necessária. E na política também a gente vai ter que estar ocupando aqueles espaços de poder, inclusive para as meninas mais jovens poderem ver mulheres naqueles espaços e desejarem estar naqueles espaços também, né? Porque a gente só fala assim, nossa, mulher na política, né? Agora é que a gente começa a justificar isso. Mas eu vejo também como é importante, e você falava assim, e também para as meninas que estão pela primeira vez se candidatando, a primeira campanha é muito difícil. É muito difícil porque a gente sente essa diferença, né? Essa questão de como os homens vão sempre mais facilidade, acesso ao fundo eleitoral, na hora das informações que a gente precisa saber, muitas vezes a gente não sabe, especialmente quem está chegando agora na política. Então, eu acho que é essencial estarmos aí construindo essa normalidade da mulher na política. E para isso eu defendo, Val, inclusive, que não basta só essa cota de 30% de candidaturas. Eu acho que a gente tem que reivindicar 50% das cadeiras em todos os parlamentos do Brasil.
Nada menos do que isso, porque é o do nosso direito. Nós somos a maioria da população brasileira e somos subrepresentadas. Isso é inaceitável. Luciana, eu falei nisso antes de você entrar. Porque a lei hoje consta 30% de gênero. Só que a gente conta como se fosse 30% de mulheres. Não, esses 30% pode ser de homens também. E os 70% ser de mulher. Exato. Então, Derineide falou aí na estante que tem mulheres que estão no poder que não abraçam nossas causas. Derineide, às vezes as mulheres que estão lá no poder, ou elas estão ocupando algum lugar que o comando não é delas. Essa frase eu repito. Uma mulher, quando entra na política sozinha, ela é mudada pelo sistema, ela é abraçada, e o sistema engole ela. Não tem como andorinha só fazer verão, não, gente. Quando muitas mulheres entram, é diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, Luciana, para você aqui em Aracaju. Nós somos uma capital, nós temos 24 cadeiras na Câmara Municipal. Nós só temos, de 24 cadeiras, uma vereadora. Nós tínhamos duas, uma se elegeu para deputada, que hoje nós temos 24 cadeiras também na Assembleia Legislativa, somos 6 deputadas, o número maior que teve até hoje. Então, 6 deputadas contra 14 deputados, né? 14 não, são 24, 18, né? Então, 18 homens e 6 mulheres. Vejam, para a gente aprovar uma pauta feminina, repare, gente, na Câmara Municipal, 23 homens e uma mulher. É complicado demais, né? Então fica difícil, Luciana, como você estava falando. O sistema ele é muito cruel, ele é muito perverso, sem contar que agora melhorou bastante, tinha aquela questão de botar as mulheres como laranja também, né? Tinha essa questão. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão das mulheres que eram colocadas, só colocava o nome, né? Para constar lá como laranjas mesmo. Por favor, fala um pouquinho, antes de eu lhe fazer a terceira pergunta. Eu vejo, sim, a política, quando as poucas mulheres que até hoje ocuparam a política, boa parte delas, com honrosas exceções, são esposas, familiares e mulheres que foram colocadas lá justamente, como você disse, sob o comando de outra pessoa, né? Então, essa de homem, né? De homem. E essa cota dos 30% também botou os partidos numa encruzilhada, né? Algumas mulheres foram enganadas por esses partidos, outras foram constrangidas, né? Porque, de fato, o que acaba acontecendo na prática? Se você tem, agora eu não lembro exatamente o número, mas se você tem, por exemplo, um partido tem direito a botar 50 candidatos, né? Ou 100 candidatos é melhor. Para ele ter 100, ele tem que ter 70 de homens e 30 de mulheres, né? Se ele tiver muito mais homens interessados, ele vai ter que aumentar esse número de 100 para poder botar, para deixar ser candidatos os homens que eles querem que sejam candidatos. Então, na prática, essa demanda por mulheres laranjas, ela surge justamente em partidos que não apostam em mulheres, não financiam mulheres, que querem colocar a mulher só para ocupar um espaço. Isso é um crime eleitoral, né? É um crime eleitoral e é importante que as mulheres não se deixem enganar. Busquem informações, reivindiquem seu espaço, denunciem os partidos, né? Porque a gente tem que ter mulher que esteja sendo candidata, até porque é tão difícil uma campanha. Você botar só seu nome lá para ser instrumentalizada para esses caras é inaceitável. Então, que a gente consiga impedir essas candidaturas laranjas, fazer com que os partidos invistam efetivamente em candidaturas de mulheres. Isso significa apoio para a campanha, orientação jurídica, contador. São algumas demandas que a gente precisa, porque também a questão mesmo burocrática eleitoral ela é muito forte. Então, é importante termos organização, informação e apoio coletivo, né? Justamente, olha, essa questão que você falou do apoio, né, da mulher, eu tenho 2 coisas que eu vou contar, eu sempre conto isso e vou contar de novo. Um episódio que eu tive num evento que teve eu não sei se ela é senadora ainda, mas ela é senadora, Lídice da Mata. E ela deu um depoimento, ela dizendo que depois de todo o sofrimento para se eleger, quando ela se elegeu, todo mundo que vinha conversar com ela na posse era: senadora, como é que a senhora vai conciliar o trabalho doméstico, a família com o mandato? Todo mundo perguntava isso a ela. Só ela disse que não tinha.
Ninguém que chegasse e dissesse assim, senadora, quais são os seus projetos? Senadora, qual é a sua ideia? Por que a senhora decidiu entrar, né, no legislativo? Não. Era só essa questão da família, como se ela estivesse abandonando a família. Então é essa visão que as pessoas têm, quando a mulher está no âmbito público, é porque ela é relaxada em casa, é porque ela não toma conta da família. Recentemente nós tivemos um episódio aqui, em Aracaju, de um determinado jornalista, que ele se referiu a uma mulher que é pré-candidata, porque ela tem um cargo na segurança pública, e ele dizendo assim, que ela não cuida nem da casa dela, né? Quanto mais... Isso, entendeu? gente. Então, assim, um comentário extremamente misógino, extremamente machista. Porque o que é que a gente vê de regra? Surgiu uma viagem, eu sou, vamos dizer, eu sou engenheiro, meu marido é engenheiro, eu sou médico, meu marido é médico. Surgiu uma oportunidade para trabalhar fora do país, ganhando X, quem primeiro tem condições de arrumar a mala e se picar? Como a gente diz, vir embora. O homem, sem pestanejar, a mala dele até é arrumada pela mulher. Porque eu fico boba de ver como a pessoa consegue arrumar a mala dos outros. Eu não consigo arrumar a minha. Então, é assim, a gente até a mala, as mulheres arrumam. Então, a vida deles é sempre, tem esse plus, que é o suporte feminino. O povo diz, a mulher é mais forte, a mulher fica doente e continua fazendo as coisas, o homem é fraco, fica doente, está lá deitado. Ele fica deitado porque ele tem suporte, ele tem quem faça as coisas para ele. A gente vai fazendo quimioterapia, continua fazendo as coisas porque não tem suporte. Gente, é a regra, né? Eu estou falando da regra. Que tem muito homem parceiro, tem muito homem companheiro. Eu mesmo sou casada há 28 anos com um, que é parceiro, que é companheiro, que é tudo. Quando eu tive meu filho, quando eu fiz uma cirurgia que eu fiz cirurgia que teve que cortar e tudo, quem me dava banho era ele, quem cuidava de mim era ele. Mas a gente sabe que isso não é a regra. A gente sabe que não é a regra. E aqui eu quero agradecer, ó, Clarinha que está aqui, Marcele, Pastor Manuel, Mané, meu amigo, eu posso falar assim na maior intimidade. Ele está falando aqui, os direitos das mulheres vêm progredindo, porém, no que tange a representatividade das mulheres na política, para mim ainda se encontra distante do desejado. Muito distante, Manuel, não é só para você não, é para nós todas. Principalmente quando a gente se refere à mulher negra. Porque dentro da pauta da mulher, nós temos um recorte, né? De classe e de raça, né? E da questão das mulheres trans. Tem tudo isso. A mulher com deficiência. Tem várias pautas dentro da mulher, tem vários recortes dentro da pauta da mulher. E a gente precisa, a representatividade importa sim, e muito, sim, né? Demais. E aí, gente, deixa eu ver aqui. Sim, pois é, alguém falou aqui, nunca prova, uma mulher sozinha vai fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui, quem mais falou alguma coisa, se tem alguma pergunta? Sim, a cobrança começa antes da candidatura. E outro exemplo que eu queria dar, Luciana, era com relação à questão que eu fui para um partido, que eu vou muito para partidos que me chamam para eu falar para a área feminina. E eu fui para determinado partido aqui e cheguei lá, estavam o presidente do partido, homem, claro, um deputado federal que era do partido, homem, claro, todos dois homens e brancos, né? E eles falando, discussando, que o evento foi no sábado, que as mulheres não estavam lá, o evento era para começar às 9 horas. Mas eles, as estrelas, demoraram a chegar, o evento começou 11. E aí eles dizendo que, o presidente do partido dizendo que estava meio chateado, porque tinha feito aquela estrutura toda do evento, e tinha o quê? Um terço das mulheres do partido que estavam lá. E aí o deputado se levantou e falou, eu sou uma pessoa de luta, eu saio de casa de manhã, não tenho hora para voltar, e bererê, bererê, bererê. Ai, minha filha, eu não aguento não. Aí eu disse, licença aí, por favor, eu posso falar? Pode. Eu disse, me diga uma coisa, senhor fulano, o senhor me disse aí, vocês falaram essa questão, eles dão a entender que a mulher não assume porque não quer, que eles dão toda a estrutura, a mulher que se acovarda, a mulher que não quer, né? Eles dizem isso. Aí o que é que acontece? 2 horas de atraso, foi isso mesmo, e eu fiquei lá esperando, viu? A estrela chegar, as estrelas. Aí o que acontece? Eu disse, me diga uma coisa, quando o senhor saiu, o senhor sabe que dia é hoje? Sábado, né? Hoje é dia de feira, hoje é dia de faxina, mesmo que a pessoa não faça, mas a coordenação na sua casa, tem feira hoje. Quem foi para a feira da sua casa hoje? Quem está coordenando a administração da sua casa?
Aí eu disse, deputado, o senhor falou que sai de casa de manhã, não tem hora de chegar. O senhor tem filho pequeno? Tenho. Quem cuida dessas crianças? Quem está olhando a farda delas, como é que está para segunda-feira? Quem está olhando a pasta para arrumar com os cadernos e os livros certos para o horário de segunda-feira? Quem está revisando, né, tudo que aconteceu na semana e programando tudo para outra semana nas casas de vocês? As mulheres. Quem é que está fazendo isso? Então o senhor acha que as mulheres que não estão aqui hoje não estão porque não querem, elas não quiseram vir, foram para a praia? Não, elas estão lá, conferindo o que aconteceu na semana passada e programando o que vai acontecer na semana que vem, porque a sobrecarga é muito grande. Uma mulher que não tem apoio no âmbito privado, ela não tem como sair para assumir nada no âmbito público. E aí eles, de fato, olha menina, quando eu acabei de falar, essas mulheres quase não param de aplaudir, porque elas lá do partido não podiam falar, né? Olha, aplaudiram, tanto aplaudiram, foi a maior demora para eles poderem falar, porque elas estavam tudo, olha, né? Sem poder dizer nada, porque a história é sempre assim. Quando a gente vê homem machista, mas é a mulher que educa para ser machista. Gente, é a mulher que educa, ou só nós educamos filhos? Nós somos sobrecarregadas, e nós também somos oriundas da cultura patriarcal. Por isso que a gente replica o machismo. Então vamos parar de culpar as mulheres. E aí, Luciana, eu quero ir para a terceira pergunta, que essa eu quero que você... Nós estamos aqui, faltando 15 minutos ainda, eu quero que você converse bem, explane bem, porque esse é o maior foco desse projeto, sororidade. E antes de eu fazer a pergunta à Luciana, eu quero dizer, para quem não sabe, sororidade é o sentimento de irmandade entre as mulheres. A gente conhece a fraternidade, que o prefixo frater é irmão, o prefixo soro é irmã. A gente conhece só fraternidade para todos, né? E todas. A gente não conhece sororidade. Vamos praticar mais sororidade. E o foco supremo da sororidade é a equidade de gênero, a irmandade entre mulheres, parar de julgar, né? E de condenar as mulheres por tudo e por nada. E aí a terceira pergunta que eu faço para você é: como é que você vê essa luta pela equidade de gênero na atual conjuntura? E o que é que você pensa quando você assumir seu mandato? Primeiro, quando você for aprovado o nome na convenção, né? Primeiro tem esse detalhe, né? E aí, Exatamente. logrando o êxito no pleito, vamos lá, aguardo. Então, antes de falar isso, Val, eu queria comentar. Uma das coisas que a gente implementou e na minha última campanha também eu fiz isso, até para as mulheres poderem fazer mais política e estarem nos espaços institucionais, o que a gente fazia era sempre nos eventos políticos, sempre tinha que ter um espaço infantil. Ou seja, as mulheres que quisessem, que não tivessem com quem deixar seus filhos, iam trazer e as crianças iam estar junto com a gente nas atividades políticas. Para mim, isso é revolucionário também. Porque nós temos também muitas mulheres que não têm companheiro, que tem que estar na política também, não tem com quem deixar. Então, especialmente, essa sororidade também implica em nós, mulheres, nos ajudarmos, até para quem está na representação política, poder, e as mulheres que têm filhos, por exemplo, poderem estar nesses espaços da política. Porque a política tradicional masculina, que a mulher fica em casa e o cara vai para a rua, também não nos favorece. Então, acho que essa já é uma... Isso. Em termos de pauta, do que eu entendo que deva ser a luta por igualdade de gênero, significa uma igualdade de condições para que as mulheres possam estar em todos os espaços. Isso significa, como eu já disse aqui, políticas públicas efetivas que compensem essa desigualdade estrutural, né? Então, esses espaços infantis, as creches, os espaços para que as crianças, para que a mulher possa ficar tranquila, que seus filhos sejam bem cuidados. A gente precisa de luta por igualdade salarial, não dá para aceitar que tantos homens ocupem cargos altos e para as mulheres tem um teto de vidro e que as mulheres nunca consigam alcançar maiores espaços dentro da mesma carreira. Isso acontece, por exemplo, no Poder Judiciário. A maioria das juízas que entra é mulheres, mas você vai ver os grandes conselhos de magistratura, o órgão especial, a maioria de homens. Você sabe do que eu estou falando. Então, a gente tem que criar políticas para exigir, né, que não haja essa desigualdade na prática. Do ponto de vista também dos direitos reprodutivos, eu acho uma pauta essencial. A luta pelos direitos reprodutivos, para que as mulheres tenham acesso na saúde pública a métodos contraceptivos, né? A maternidade tem que ser uma escolha da mulher, não pode ser uma obrigação.
Então, toda uma política de prevenção à cultura do estupro também envolve, né, a educação sexual nas escolas, o acesso à informação, especialmente na adolescência. A gente tem que ter uma política efetiva para orientar e poder apoiar essas meninas para que não engravidem tão cedo. Isso também traz uma consequência também da menor escolaridade, especialmente nos lugares mais pobres, das meninas que engravidam muito cedo e que acabam abandonando a escola. Então, dentro dessa perspectiva dos direitos reprodutivos também, na Câmara Municipal, como uma pré-candidatura, a gente vai estar engajada também na garantia do acesso ao aborto legal, que são as hipóteses já previstas em lei, né, para que a mulher possa ter acesso, no caso de estupro, de malformação do feto, possa ter acesso ao aborto legal no serviço público de saúde gratuito. Que essa mulher não seja estigmatizada, né, não passe por outros constrangimentos. E também, claramente, eu vejo, não há como lutar por igualdade de gênero sem a gente ter um efetivo combate à violência contra a mulher, né? Isso implica também, eu acho que um tema que a gente precisa falar muito são as relações na família, mas também na justiça. Hoje, a forma como essas mulheres são tratadas na justiça, na questão das disputas por guarda, a prevenção ao feminicídio que começa na base, né, a garantia de políticas públicas, que as mulheres que queiram denunciar os seus maridos, abrigamento para essas mulheres, a garantia que as medidas né, de afastamento e as medidas protetivas possam ser cumpridas. Ou seja, também não tem como a gente lutar por igualdade de gênero se a máquina, seu serviço público, também não seja provocada e obrigada a trabalhar em favor dessas mulheres. Porque justamente nessas estruturas, nesse cotidiano de uma política pública que se faz de neutra, mas que na verdade é machista, então nós precisamos de políticas públicas moldadas para mulheres, acesso à moradia, uma campanha e uma política de empregabilidade das mulheres. Boa parte das mulheres está no emprego informal, não tem garantia, não tem acesso à licença maternidade, especialmente as trabalhadoras autônomas, as camelôs, aquelas mulheres que trabalham, né, de maneira informal. Então, tem uma política de proteção social dessas mulheres. E é necessário que a gente tenha uma política e uma lei, e na municipalidade a gente tem as competências, né, da Câmara Municipal, mas é importante que haja esse recorte de gênero claro nas leis. Quanto mais específico tiver a expressão, né, dos direitos das mulheres em todas as legislaturas, em todas as normas, mais a gente terá condições de lutar por uma efetivação e uma concretização da política pública. Porque tudo que a gente passa, e a violência estrutural, o machismo estrutural, e nesse sentido, para combater o machismo, a gente precisa ter políticas concretas, pensando no dia a dia das mulheres concretamente, especialmente aquelas mais pobres, especialmente as mulheres negras, que são as que carregam essa economia nas costas, que sustenta a maioria das famílias brasileiras sozinhas, né? E é necessário e urgente que haja um Estado e uma política pública que garanta a efetivação desses direitos. Tem que ter investimento, tem que ter dinheiro público ali para efetivar políticas para as mulheres. E a gente tem já exemplos de propostas em prefeituras dos diversos locais do país. Eu acho também faltaria, quem sabe, Val, a gente depois, assim, passar da eleição também, se der certo, né? Mas se a gente estiver lá e a gente torce para estar lá, e outras companheiras também, caso sejam eleitos, a gente poder replicar projetos feministas nas prefeituras do Brasil todo. Sim, sim, sem dúvida. Uma articulação nacional para a gente aí se fortalecer nacionalmente, conseguir projetos específicos. A gente tem alguns aqui no Rio, da Claro. Marielle, nossa querida companheira, que tem que ser replicados. E eu acho que esse é o nosso maior desafio, mudar a cara da política para ter a nossa cara, para ter a cara dessa mulher diversa, para ter a garantia de direitos e o combate a todos os tipos de opressão. Especialmente essa política está voltada para as mulheres que têm maior demanda, né, por uma maior proteção social do Estado, pela desigualdade dessa lógica, né, onde os ricos estão no poder, os brancos ricos, aqueles que se dizem héteros, né, que se dizem religiosos, estão lá homens ocupando aquele poder todo e querendo retirar os nossos direitos e querendo legislar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Eu quero estar com as companheiras. Está todo mundo aqui na torcida, diz que você já ganhou.
Iraê falou, achou incrível essa sua ideia dos direitos reprodutivos, de falar sobre isso, né? Marisa D mencionou essa questão da advocacia, né? A política masculina e branca dentro da advocacia, que a gente conhece muito bem, e a gente sabe que a advocacia, que a OAB e aqui eu não estou me referindo a gestão nenhuma, mas a OAB é um conselho de classe que não é da advocacia, a OAB é a ordem dos advogados, né? Porque todo conselho de classe é da categoria medicina, engenharia, enfermagem, né? Psicologia, serviço social, mas a OAB ainda não é da advocacia, mas ela vai ser, nos aguardem. Né? Alguém falou também no sistema prisional, que é no sistema criminal, essas mulheres que estão lá, né? Porque o sistema criminal também foi feito para homens, só que nesse sentido, para homens negros, né? São para os homens negros, o sistema criminal foi feito. E aí, gente, outra coisa que eu queria falar também para você, era que você falou da partida, e eu tive a possibilidade de conhecer a partida em 2015, quando eu conheci Márcia Tiburi, ela esteve aqui em Aracaju e eu fiquei conhecendo essa proposta, achei maravilhosa mesmo, e pensei que ia virar um partido, né? Mas assim, a ideia é muito boa, sabe? Porque eu queria poder estar em tudo, mas infelizmente assim, tem tanta coisa, mas não dá para eu ficar em tudo. Mas eu fiquei muito animada com essa história. E aí... Mas olha, pode contar comigo para tudo. Olha, essas coisas aí, pode me botar no meio, bota meu nome sem me perguntar. Aproveite esses 4 minutos que tem aqui para fazer suas considerações finais e mais uma vez dizer que foi uma honra conversar com você. Aprendi demais, já anotei aqui uma porção de ideia que você deu. Quero lhe lembrar também sobre a questão da saúde da mulher negra, que tem algumas coisas sugêneres, a exemplo da anemia falciforme, né? Que precisa ser mais estudada, que precisa ser mais falada. E aí, a palavra é com você agora e um beijo para todo mundo que está aqui. Bom, obrigada, Val. Um prazer estar aqui com você, com vocês. Que todas essas conversas aqui possam nos fortalecer coletivamente. Quem sabe a gente depois não faz uma outra rodada mais perto até da eleição. Já estou aí animando essa ideia. Né? Eu queria aproveitar também e falar que lá na partida, Val, a gente tem um projeto, Meu Voto Será Feminista, que é uma campanha muito bacana, que depois, quem sabe, você não pode até conversar com a gente lá para ver, que é uma campanha para divulgar também nessa mesma linha sua. No momento da campanha, a gente divulga, ela é coordenada pelas companheiras lá da partida de Recife, que estão aí tocando esse projeto. Meu Voto Será Feminista, procurem lá, também está no Instagram, está no Facebook, para a gente poder também fazer alianças e parcerias entre esses vários projetos que estão aí querendo botar a partir do Meu Voto Será Feminista, esse seu, botando mais mulheres na política. E eu quero dizer que é isso, são esses espaços assim que a gente vai cavando, esse apoio que nós mulheres temos que estar juntas, mas também de convencer e estar ampliando aí a importância de se votar em mulheres, né? Dos homens também votarem na gente, mas especialmente das mulheres votarem em mulheres. Isso faz a diferença. Para a gente mudar, a gente tem que transformar radicalmente essa cara da política. Essa cara velha da política, essa política aí masculina, violenta, classista, racista, LGBTfóbica, elitista, injusta pra caramba. Mas a gente está aí para encarar isso junto. Tenho certeza que vamos ter muitas mulheres eleitas nesse ano. Mesmo nessa pandemia, a dificuldade que vai ser essa eleição na pandemia, mas eu tenho certeza que vai dar certo. A gente vai ter uma grande transformação nos esperando em breve. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada a você. A gente vai conversar muito ainda, viu? Olha, todo mundo tem... Evangelista disse aqui, olha, concordo com essa rodada depois. Né? Lembrando que nós somos 52% do eleitorado, já disseram aqui, que voto e doações serão feministas, femininas. Eu já abracei isso. Gente, já vão derrubar a gente aqui. Gente, beijos, muito obrigada, até terça-feira. Estamos juntas de verdade. Obrigada, beijinho, Luciana. Obrigada por tudo, pelos ensinamentos.